Bom dia, pessoal. Vamos fazer mais uma aula de circuitos. A primeira a gente falou de corrente elétrica. Agora a gente vai falar de tensão elétrica, tá? O nome já começa pelo nome, né? Tensão elétrica, voltagem, vocês podem ouvir, ou diferença de potencial. Elas são praticamente a mesma palavra, né? Tem algumas diferencinhas aí, mas elas podem aparecer com esses nomes aí. Então, tensão elétrica, né? Ou só tensão, voltagem ou diferença de potencial. Diferença de potencial a gente abrevia assim, DDP, tá? Ela é identificada pela letra U e a unidade dela é volts, tá? V de volts. Bom, eu pus um textinho aqui para definir ela que eu acho que fica mais fácil de entender. Eu pus ele de um jeito mais prático assim, porque se vocês verem a definição por aí, às vezes está muito complicada, né? Uma coisa meio técnica assim, então eu vou tentar explicar de um jeito mais prático para vocês entenderem. Então assim, quando separamos duas cargas elétricas, criamos uma diferença de potencial. Diferença em relação à sua posição no espaço e o potencial, pois elas têm o potencial de entrar em movimento. O que quer dizer isso? Vamos traduzir, né? Esse chinês aí. Lembra que a gente separava duas cargas, né? Positiva e negativa, que tinha uma força de atração, né? Uma carga positiva e negativa, eu representei com essas setinhas aqui a força de atração entre elas, né? Então imagina aqui, né, que é a Jennifer e o Washington, eles querem se pegar loucamente, né? Estão grudados aqui, a gente vai lá, faz uma força, separa eles aqui, ó. E aí eles querem ficar juntos, né? Mas normalmente os elétrons não voam no ar, né? Só se for uma descarga muito forte mesmo, né? Porque o ar é um isolante natural. Então a gente pode facilitar esse caminho para eles se encontrarem. Como é que a gente faz isso? A gente coloca um fio, né? Põe um fio entre os dois pontos, né? Entre a carga positiva e negativa, e aí eles podem se encontrar. Só lembrando como é que a gente pode isolar cargas, né, gente? Para não ficar uma coisa assim muito perdida. A gente já viu isso em eletrostática, mas facilmente você consegue, né? Todos os átomos da natureza são neutros, né? São carregados com partícula positiva e negativa. E tem várias maneiras que você pode eletrizar um corpo, né? Que a gente já viu isso em eletrostática. Você pode fazer por atrito, lembra, né? Que eu ficava esfregando a caneta na sala suando lá para encostar no papelzinho para grudar nele. A gente fez isso, né? Então eletrização por atrito, eletrização por contato, né? Então você pode pegar dois corpos neutros, atritar um no outro, um ficar mais carregado que o outro, né? Um pode ficar com mais elétrons e o outro com menos, né? Já não fica com a carga que tem na natureza, que é neutra, né? Todos os átomos são neutros na natureza, todos da tabela periódica lá. E aí ele vai ficar carregado ou com mais partícula negativa ou com menos, né? A gente mexe nos elétrons, lembra que a gente nunca mexe no núcleo. Bom, pode carregar ele atritando, pode carregar ele encostando um carregado num outro corpo neutro carregado também, ou por indução, que é chegando próximo. Tanto esse carregando por atrito e contato, a gente fez experiência em sala, né? Esse por indução eu só comentei, mas só para a gente lembrar de aulas em sala em anteriores. Bom, criamos carga elétrica, né? Separamos cargas, né? Aí a gente vai agora tentar juntar essas cargas, que a gente pôs carga negativa e positiva, que são duas pessoas que querem ficar juntas, né? Por exemplo, né? Você separa elas e criam alguma coisa, um caminho para elas ficarem juntas, por exemplo, um fio, né? E aí é uma ponte, né, para eles se encontrarem. Então, por exemplo, as cargas negativas vão andar por esse fio e vão chegar na positiva, né? O que a gente faz, né, gente? Isso aqui é tão simples quanto o circuito elétrico. Isso é um circuito elétrico, basicamente. Você separa cargas, né, que querem ficar juntas. Você cria um meio para elas se encontrarem, que, por exemplo, é o fio, é uma ponte, e essas cargas vão caminhar por esse fio. Quando elas estiverem caminhando, a gente vai aproveitar esse movimento das cargas para girar uma hélice ventilador, né? Para passar aqui por uma resistência, né? Esquentar essa resistência num balde cheio de água com furinhos, vira um chuveiro elétrico e assim por diante. Né? Pode ser um ferro de passar e outras coisas. Então a gente aproveita o movimento dos elétrons para fazer os aparelhos funcionarem no circuito elétrico. Basicamente é isso, é tão simples quanto isso. Isso seria um circuito elétrico. E o que é a diferença de potencial? Então, como eu escrevi aqui, diferença é que elas não estão na mesma posição, né? Diferença de posição. Né? E potencial, porque elas têm o potencial de entrar em movimento. Tá? Então por isso que chama diferença de potencial. É um jeito mais simples de explicar isso de uma forma não tão teórica, tá bom? Então, entendendo assim, acho que fica mais fácil de perceber o que é essa tensão elétrica aí, né, ou tensão, tá bom? Então, esse é mais um vídeo sobre circuitos. O próximo a gente vai continuar falando, vou falar um pouquinho de resistência e as outras coisas que a gente precisa saber. Potência elétrica, inclusive, tá bom? Então é isso, gente. Vou colocar lá no YouTube, mesmo esquema. Curte, dá like, inscreva. Passa para quem precisar, tá? Um abraço.